pessoal, um bom domingo para todos. Muito obrigado pela audiência, por quem estiver assistindo. Hoje o nosso papo de domingo é o primeiro, então vai ter muita pressão aí e tal, vocês não levem em conta não. A ideia é que todo domingo nesse horário ter um encontro mais informal com o pessoal que já nos acompanha, quem vier acompanhar também. É uma espécie assim de um almanaque domingueiro, daquele tempo que se pegava o jornal, que tinha acesso, era durante a semana só notícia de política, de economia, crime, futebol. Chega no fim de semana, caderno de domingo. Aí você tá o domingão lá nesse horário, a gente ia lá na parte de cultura, de variedades, de divertimento, de teatro e tal. Mesma parte de esporte, era retrospecto, eram datas importantes. É mais ou menos isso que nós vamos fazer. Essa aqui é uma oportunidade também, porque sempre que a gente vai para os bairros, para o interior, para todos os lugares, eu sempre gosto de conversar, né? A idade permite, a gente conversa muito, fala quanta casa e, sobretudo, convive. E esse contato que a gente tem através dos nossos canais de comunicação, eles são muito assim, formais, a gente faz o que está fazendo, divulga as emendas parlamentares, o que está acontecendo, mas não tem essa oportunidade de conversar, né? E aí o que aconteceu? Deu assim um clique de resolver começar hoje, assim, meio abaixo de repente. Porque aí uma coisa que eu já falei, assim, todo mundo tem, né? Tem sua vida política, sua ideologia, seu partido, tudo isso que vocês estão acostumados. Mas todo mundo também é gente, né? Tem suas coisas, tem sua família, tem sua infância, tem seu jeito, e entre as outras coisas, tem seu clube de futebol. Tem até gente que pensa que político não gosta de falar que time que tem, político que sabe tocar esse assunto. O esporte aproxima. Você tira sarro com um, fala com o outro, aproxima, cria assunto. O esporte, se bem, o futebol, se bem trabalhado, é um fator de aproximação, não é de conflito. Cada um teve sua infância, tudo. Eu tenho meu clube. Paulo Guedes tem o dele. Meu compadre, isso nunca vai briga. Eu sou Atlético, ele é Cruzeiro. Qual o problema? Nada. Isso não altera em nada, não afeta em nada. Eu tenho minhas obrigações, eu tenho minhas obrigações enquanto deputado estadual, eu também sou do Conselho do Atlético. Lá também eu não misturo. Então eu queria deixar bem clarinho isso aqui, porque houve realmente algumas pessoas não compreenderam e entraram nisso, e eu queria até aproveitar, já que nós estamos conversando no domingo. O domingo normalmente é dia de futebol, então vamos ficar só nessa aqui, né? A primeira, o assunto geral, o assunto do bate-papo vai ser futebol, para esclarecer um pouquinho essa história aí. Para quem não acompanhou, no dia 25 foi aniversário do Atlético, eu escrevi uma carta, mandei para os conselheiros. Eu tenho uma ideia já de muito tempo que o nome Atlético Mineiro é um nome muito fraco. O Cruzeiro tem um marketing forte na América do Sul. Quem vai a Buenos Aires, chega lá, fala em Belo Horizonte, as pessoas ligam instantaneamente com o Cruzeiro. E o Atlético não, eles chamam de Mineiro, chamam de não sei o quê. E isso dilui muito. Eu sempre achei que nós devíamos usar mais, até oficialmente, pegar o escudo. Em vez de escrever CAN, que ninguém sabe o que é, nem precisa usar a palavra CAN. O Clube Atlético Mineiro é CAC. O Clube Atlético Patrocinense é CAP. A pessoa até usa. Até é Galo, gente. Escreve Galo logo de uma vez. Igual o Lula. Lula chamava Luiz Inácio da Silva. O nome Lula era mais forte. Ele oficializou, colocou Luiz Inácio Lula da Silva. Os artistas fazem isso. As marcas fazem isso. Todos fazem isso. E o futebol hoje é marketing. Então, eu propus isso, até porque o Atlético, que eu saiba, é o único time que já trocou de hino, né? Esse hino que está aí, que todo mundo gosta de cantar, os atleticanos, ele é da década de 70. O Atlético tem desde a década de 20. Né? Tinha quase 50 anos que tinha um velho hino que criou, mas eu acho que foi fantástico ter tido a coragem
de pegar uma coisa mais vibrante, que uma torcida que participa mais. E eu queria estender isso e oficializar o nome, até porque vou entrar na Libertadores agora. Mas isso deu uma pancadaria, levei coice, levei tiro, levei pedrada, uma murcha de laranja. Ainda bem que foi tudo virtual. E aí, eu lembrei, pessoal, e aí também é uma coisa que eu vou falar aqui. Eu lembrei, eu vou resgatar ainda essa crônica que eu escrevi, eu acho que foi em 2011, 2012, sei lá, por aí, já tem muito tempo. Texto assim, porque me orgulho das camisas do time da minha cidade. Aí eu falei sobre o Cruzeiro, o América e o Atlético, né? É claro que eu falei preto e branco, a camisa que representa o combate ao racismo, o preto e o branco, e sobretudo a função social, vem dos pobres, enfim, é um time da massa e tal. Claro que a história é essa mesmo. Eu falei sobre, enfim, a beleza que é esse, e falei, claro, sobre o verde do América, que é saúde e meio ambiente. Ele foi fundado pelos alunos da Escola de Medicina, o cor da medicina é a verde, e ficava ali no parque, o time da Alameda, né? Alameda é uma rua, uma trilha no meio da mata, no meio de um bosque. Então tinha esse sentido. Então, se uma camisa significava digamos, a integração racial e o desenvolvimento social, o outro, o meio ambiente e a saúde, e o azul do Cruzeiro é o que eu contei, a história, por que o Cruzeiro é azul, que significa a luta operária e a resistência à ditadura. E eu contei a história, porque que foi, quando Belo Horizonte foi pensada, tinha que fazer rapidamente a cidade, aqui só tinha um operário desqualificado, os ex-escravos e tal. Trouxeram um engenheiro-chefe lá de Pará, o Arão Reis, mas não tinha engenheiro, não tinha chefe de obra, não tinha operador de mais, tinha nada. Então trouxeram da Itália. Então trouxeram a mão de obra especialidade da Itália. Só que esquecer de anotar, de prestar atenção, que junto com a mão de obra chega gente. A gente não traz só mão de obra, não. Traz pensamento e ação. Então, junto com a mão de obra especializada, chegou o sindicalismo, chegou a consciência de classe, chegou a greve, chegou o socialismo, o anarquismo e, naturalmente, o cálcio. O cálcio, que é, como dizem, o futebol na Itália. Logo, o futebol apareceu aqui com os operários italianos divertindo, jogando futebol. Então, o futebol começa com os italianos e depois, lá no Barro Preto, onde era o acampamento, foi a primeira ocupação em Belo Horizonte. Quando terminou a cidade, vocês prestem atenção, a Praça Raul Soares, essa praça maravilhosa, enorme, uma avenida bacana que sobe assim, chega até o Palácio do Governo, era para ser a principal de Belo Horizonte. Não foi. O centro de Belo Horizonte deslocou, porque rico não gosta de ficar perto de pobre. E os operários italianos falaram assim, o quê? Não são coisa, não. A máquina se tira e joga fora. Nós vamos ficar aqui. E não arredaram perto do Barro Preto. Foi a primeira ocupação. Ocuparam ele ao lado da praça da Raul Soares, que era para ser, não era Raul Soares ainda, o nome, mas era para ser a principal praça de Belo Horizonte, cruzamento de 4 avenidas, uma praça portentosa. Ocuparam lá. Foram jogar futebol ali do lado. Eles jogavam, batiam a bola lá. Tanto é quando criaram o IALI, o primeiro time dos italianos aqui, onde é o campo do IALI até hoje. Foi a dissidência que criou o Palestra Itália e tal. Então, foi logo em 1909, pouco depois da criação do Atlético. Tanto que o IALI também chamava Atlético, era IALI Atlético Clube. O outro era clube, era Atlético Mineiro Futebol Clube, né? Então, eu contei a história da luta operária que levou o Palestra Itália, e depois a fantástica história da camisa azul.
porque quando vem a ditadura e impõe que nada italiano podia dizer, palestra Itália de jeito nenhum, estava proibido, apedrejaram loja de italiano, pegaram o colégio Marconi, transformaram ele em escola municipal, tomaram na marra. Foi uma guerra contra os italianos aqui, coitado, tem nada a ver com o fascismo de Mussolini lá. O pessoal que chegou aqui, inclusive eles trouxeram, é outro tipo de abordagem política, não chegou fascista nenhum. Pra vocês terem uma ideia, em 1917, esse pessoal puxado pelos italianos Belo Horizonte teve uma greve geral, greve política de apoio à Revolução Bolchevique. Foi em 1917. Então, não tinha nada a ver mais essas coisas da ditadura. Então, eles foram obrigados a trocar de nome. E é claro que o Palestra Itália, a camisa era tricolor, bandeira da Itália. Verde, vermelha e branca. Nem pensar, né? O Palestra não podia ter o novo time, que eles queriam que pusesse Ipiranga, o Y do Iali, e que é o Ipiranga, as mais de Ipiranga e tal. Mas aí mostrou não só a consciência de classe, que fez parte de toda a história, mas também a dibra que eles deram na ditadura. Impressionante. Dibraram a ditadura, passaram a perna da ditadura, beleza, porque na época não tinha imprensa em cores, ninguém conhecia, então eles não podiam usar. Eles puseram a camisa da seleção italiana de futebol, que é a Azzurra, a Esquadra Azzurra, que é azul. O Cruzeiro até hoje, esse belo uniforme do Cruzeiro é o uniforme da Esquadra Azzurra. E para justificar o azul, para dizer que era uma coisa bem nacionalista, puseram o Cruzeiro do Sul, e isso é que deu origem até o nome. E felizmente para eles, né, os atleticanos, que os times todos que têm nome de colônia foram morrendo, porque a migração acabou, então os times mantiveram Itália, Luso, não sei o quê, isso aí não deu certo. Mas os que tiveram um nome diferente deram certo. Palmeiras, o Vasco e o Cruzeiro são os únicos times de colônia que foram para frente. E a camisa azul, portanto, é uma homenagem que até hoje eu presto, lembrando disso, àqueles que souberam fazer resistência à ditadura, sabendo que toda ditadura é burra e, portanto, é fácil tomar uma dibra, e eles dibraram. Então, quando eu contei essa história, e voltando ao meu assunto, você acha que algum cruzeirense ia me dar os parabéns? Nenhum. Porque os atleticanos caíram de pau. Gostaram quando eu contei a história do Atlético, todo mundo bateu palma. Mas ninguém pensou que eu fosse contar a história. História verdadeira, moçada. Então, o nosso bate-papo de hoje, o assunto foi futebol. Então, para não dizer que teve domingo sem futebol, eu acabei fazendo uma explicação e contando um pouquinho da história aqui do Cruzeiro, contei a história do Atlético também. Você acha importante o torcedor participar das decisões do clube? Me pergunta, ainda bem que eu sou torcedor do Atlético, todos deviam ter participação. Foi até boa pergunta, boa pergunta. Nesse momento, vários clubes, não é só o Atlético, quando criaram aquele programa de recuperação das dívidas do futebol, todos, ou quase todos, vieram fazer adaptação no estatuto do time, né? Aí o Atlético fez, e agora ele está fazendo de novo. Foi criada uma comissão de estatuto, ele está fazendo, acho que outros clubes do Brasil estão fazendo o mesmo, porque a lei obriga para fazer uma adaptação às novas normas da legislação para o parcelamento das dívidas do esporte. Então, já que está aberto, eu aproveitei para fazer, não estou atropelando ninguém, não estou fazendo nada, tá? E a minha ideia é, de fato, ter a participação de todo mundo. Depois, até para quem tiver curiosidade de olhar, o que eu digo para o Conselho do Atlético, eu acho que vai ser estendido a todos. A participação do torcedor é muito importante. Esse caso aí, inclusive está no texto que eu mandei para o Conselho, depois de uma discussão com a torcida, de uma aprovação geral. Eu não digo aprovação do Conselho, não. Eu digo depois de aprovação geral. Se não tiver de aprovação geral, não muda nada. Eu só lamento. Respondendo a pergunta, tem que participar sim. Inclusive, não é a única proposta que eu estou fazendo. Eu quero que tenha cota de mulher, eu tenho que ter cota de jovem. O conselho que eu participo é muito velhusco,
é muito, é muito masculino. A diretoria, eu não sei dos outros, a diretoria do Atlético não tem nenhuma mulher. E eu acho, inclusive, tem que abrir espaço para a participação do torcedor. No mínimo, o torcedor contribuinte. E eu defendo, inclusive, mesmo aquele que não tem grana para pagar, mas se tivesse uma fidelidade, nós devíamos dar direito a voto também. Então, tem que ter no conselho participação também dos eleitos diretamente. Então, nós temos que ter abertura, sim, para participação e efetiva, viu? Obrigado pela pergunta, até para esclarecer também. Tem mais uma. Tem mais duas aqui. Mais duas. Isso. Aqui está dizendo que os times mineiros são os únicos grandes que os sócios não votam. Alô, alô, atleticanos. Nesse momento está em curso a reforma do Estatuto do Atlético. Eu não sei os outros, eu sei que outros clubes do Brasil. E foi bem lembrado. O representante da dívida do Galo. Está virando bem parece a do Galo aqui. Deixa eu falar. Comentário de economista, tá? A dívida do Galo é provavelmente tão grande quanto a do Cruzeiro. Tão grande. Para quem acha que eu tenho algum problema com o Cruzeiro, não tem. Tem vários amigos que são do Conselho do Cruzeiro que eu tomei conhecimento por outras vias do que estava acontecendo lá. Em vez de ficar tirando sarro, eu procurei os conselheiros que eu tenho confiança e alertei sobre coisas graves que estavam acontecendo lá dentro. Eles sabem disso. Procurei 2 conselheiros, por sinal. E a dívida é grande. Agora, o problema, dívida não é o tamanho que conta. Dívida, né? Uma dívida, quer ver? Uma dívida de 50 mil, é grande ou pequena? Depende. Se você ganha salário mínimo, em princípio a dívida de 50 mil é impagável. É impagável. Mas se ela for a compra de uma casa própria para pagar em 30 anos, um outro ajuda, vai. Então depende da sua capacidade financeira e depende da, digamos assim, modulação da amortização dessa dívida. Então isso faz muita diferença, não é só o volume. Então uma dívida de 50 mil para uma pessoa de classe média é pesada, mas dá para tocar. Agora tem pessoas aí que 50 mil gastam numa viagem de férias na Europa com a família. Gasta 50 mil numa bancada só. Dever 50 faz parte até do giro do cartão de crédito, do rotativo do cartão de crédito. Então depende. Então a situação do Atlético, ela é de uma dívida muito grande, mas ele tem um faturamento muito compatível, uma previsão de faturamento compatível e uma distribuição no tempo dessa dívida também que dá para levar. Ele não está em nenhuma possibilidade de insolvência, não está em nada. Eu nunca fui do Conselho de Contas lá do Atlético, né? Do Conselho Fiscal, eu nunca fui, sou do Conselho Administrativo há muitos anos, muitos anos, mas até por profissão sempre analiso. Eu acho também que aí a situação do Cruzeiro chegou no que chegou por ter dívidas de curto prazo, dívidas difíceis de negociação e das dívidas com a FIFA. Foi isso que levou o Cruzeiro a essa situação. Não foi o volume. O volume ele é alto, mas é com um faturamento baixo e previsão de faturamento baixo e dívida de curto prazo é uma coisa que aperta muito mais. É isso, mas com certeza ele tem gestores e pessoas responsáveis e, sobretudo, tem uma torcida muito grande. Eu tenho certeza que dificuldade passa e eu até escrevi isso no que escrevi para dirigir ao nosso torcedor do Alvinegro e o Conselho, que nesses 113 anos foi de muita alegria, muita glória, mas também até os momentos difíceis e até os momentos cruéis. Depois eles deixam alegria, porque o sentimento de superação, que é também o sentimento de vitória. Tenho certeza que isso também será... Viu, Paulo Guedes? Viu, Ricardo? Vocês aí, eu tenho certeza mesmo, né? Tirando sarro, não. Pelo tamanho, pela tradição, pelo potencial que é, eu tenho certeza que isso será também
uma fase que vai ser chamada, que eu chamei em relação ao nosso, momentos difíceis e até cruéis, mas que, ao ser lembrados depois, pela sua superação, dará um sentimento de vitória. Pessoal, vitória aqui para o nosso papo de domingo. E a nossa papiata, um papo depois do outro, continua domingo que vem. Um abraço para todos. E olha, receita de refresquinho domingo que vem, não perca. Vai ter piqui aqui.